Falando em política, na semana tivemos mais pesquisas. E eu vou aqui trazer duas delas que mostram um pouco a tendência do momento. É sempre bom lembrar. Eu acho que a gente tem que sim acreditar nas pesquisas. Há uma diferença entre pesquisa presencial e pesquisa por telefone. Elas normalmente apresentam divergências nos dados e aí cabe a gente fazer algum tipo de interpretação. Qual que é a mais fidedigna? Normalmente, as mais confiáveis são aquelas que entrevistam mais pessoas e aquelas que entrevistam ao vivo, no corpo a corpo. Não quer dizer que as que entrevistam por telefone também não tenham valor. Há um fenômeno já conhecido nas pesquisas que mostra que muitas pessoas ao vivo não falam aquele candidato que realmente vão votar e podem ter mais chances de dizer o voto verdadeiro por telefone. A questão é que não é só isso que nós temos que avaliar. O número de entrevistados também é bastante importante. Além do que, pesquisas por telefone também podem ter outro tipo de ruído, né? Ou seja, a coleta dos dados não é tão segura quanto no tete-a-tete, no corpo a corpo. O que significa dizer que essas duas formas de pesquisas têm prós e contras de cada lado. O que vale a pena a gente olhar é a tendência geral das pesquisas. Eu, por exemplo, gosto de olhar para as pesquisas, todas elas. Eu vejo todas as que estão saindo, de diferentes contratantes, de diferentes institutos, com diferentes amostragens e com diferentes metodologias. E aí, a gente olhando esse cenário, a gente consegue ter uma visão, importante lembrar, do momento. E olhando diferentes visões de momento, né, ao longo do tempo a gente consegue ter tendências. Então é importante sim analisar as pesquisas para a gente ter tendências. E nessa semana tivemos mais uma rodada e eu vou trazer aqui duas delas. Tá? A primeira delas que eu vou trazer é essa IPESP. Tá? A IPESP está mostrando aí o Lula com 45% e o Bolsonaro com 34%. Né? O Ciro Gomes ali com 8% e todos os outros candidatos com 4%. Chama atenção ali Simone Tebet aparecendo com 3%, é o máximo que ela consegue aparecer. Essa pesquisa, gente, ela foi feita por telefone com uma amostragem de 1.000 pessoas, se não me engano é exatamente isso que saiu no referencial dessa pesquisa. Agora tem uma outra pesquisa que provocou mais impacto, que é a do tradicional Instituto Datafolha. Essa sim, com mais de 2.600 pessoas, feita no corpo a corpo, num instituto que tem bastante mais história. E o importante dessa pesquisa é que ela dá vitória do Lula em primeiro turno. E mais, diferente da pesquisa do IPESP, que ainda contava com a presença de João Dória, essa pesquisa já foi realizada depois da desistência do governador de São Paulo, ou melhor, do ex-governador de São Paulo, João Dória. O que mostra que Lula, no momento, tem sim uma margem ali próxima de estar vencendo no primeiro turno. Isso é algo que pode interferir na dinâmica da campanha para os próximos meses, porque há, assim como há um antipetismo, um grande antibolsonarismo. E quando o Lula aparece nas pesquisas mais com chances de vencer em primeiro turno, a tendência de muitos eleitores que não estão com Lula, mas que são anti-Bolsonaro, de migrar para o Lula é maior. Da mesma forma que acontece o efeito contrário. Aqueles antipetistas vão, de alguma forma, tentar migrar para o Bolsonaro dentro da medida do possível. Então vejam como a coisa realmente está polarizada, porque essa eleição vai dando a pinta de refletir a luta de classes na disputa Lula e Bolsonaro. Aí, gente, eu quero chamar atenção para a possibilidade de duas interpretações. Veja, primeiro, as candidaturas da esquerda radical não comprometem essa dinâmica de haver ou não haver segundo turno. Mostra que é necessário que uma esquerda alternativa ao PT lute para se estabelecer e crescer, uma vez que ela ainda não consegue ser significativa. Então é de total importância e não apenas direito dessas esquerdas manterem os seus
candidatos. Agora, também é válida a interpretação de que, diante da ameaça fascista que o bolsonarismo representa, tirar Bolsonaro, preferencialmente já no primeiro turno, também pode ser uma opção, mesmo que a gente saiba de todas as limitações do Lula e de um eventual novo governo Lula, na minha avaliação, tendencialmente ainda mais limitado e ainda mais à direita do que foi o primeiro mandato do Lula lá atrás, a partir de 2003.